Carla, falando em pesquisas, saiu também a Meio Ideia, né? Essa já é nacional. E vamos trazer aqui os números de segundo turno da Meio Ideia. Ela projeta o presidente Lula à frente. O presidente Lula do PT tem 45%, veja aí no gráfico, contra 40% de Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno. O Meio Ideia ouviu 1.500 pessoas entre os dias 3 e 6 de julho. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Antes de ouvir a Carla, quem traz uma análise para a gente é ela, que não está conosco ao vivo, mas deixou material. É a Daniela Lima. Fala, Dani. Sarza, querido, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no All News. Hoje eu estou na rua produzindo material para a gente exibir ao longo desta semana. Deixa eu trazer aqui uma análise, um comentário sobre a coluna de hoje. A última pesquisa Meio Ideia deixou muito claro o tamanho do rombo que a crise, deflagrada pelo vídeo de Michele Bolsonaro, associada ao comentário misógino de Paulo Figueiredo e ao histórico do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro de ataques muito virulentos contra mulheres, acabou produzindo na fuselagem da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Flávio está atrás de Luiz Inácio Lula da Silva, não conseguiu recuperar patamar mais competitivo que já teve e, bom, o pilar que está garantindo essa dianteira para Lula é o voto feminino. Entre as mulheres, o Flávio Bolsonaro está 16 pontos percentuais atrás de Luiz Inácio Lula da Silva. Se você quiser entender qual foi a contribuição do Paulo Figueiredo para esse estrago, basta olhar o item da pesquisa que pergunta: Paulo Figueiredo disse que as mulheres votam mal, especialmente as solteiras. Você diria que você concorda totalmente com essa frase? Concorda parcialmente? Discorda totalmente? 50% das mulheres. Concorda totalmente com essa frase? Um total de 0%. O número de pessoas que tiveram a coragem de responder, se é que teve alguém, é estatisticamente nulo para a pesquisa. Mas, né, a pesquisa Meio Ideia também mostra que Michele Bolsonaro passou a ser mais crível para uma série de pessoas, a cada 4 eleitores que viram ou ouviram falar do vídeo da ex-primeira-dama acreditam que ela diz mais verdades do que eventuais mentiras. A combinação de tudo isso é: Flávio Bolsonaro perdeu tração no voto feminino, onde ele não poderia perder porque já não surfava com tranquilidade nesse público. Mas Michele também não saiu, digamos, ilesa. A ex-primeira-dama perdeu 4 pontos percentuais em relação à sondagem anterior, com o nome dela, numa comparação com Lula. Isso mostra que, bom, mesmo as mulheres que dão suporte a grupos fortemente, masculinos, quando se insurgem ou tentam encontrar um lugar de voz própria, pagam um preço. O dela foi esse. Verdade. Pois é. Carla, a Dani trouxe para a gente uma análise importante do voto feminino. Quero te ouvir também nesse contexto, né? O Flávio vai ter que recuperar terreno diante da perda, e aí tem muitos fatores que são incluídos, né? Tem essa fala do Paulo Figueiredo, que é um aliado de primeira hora do bolsonarismo, é muito próximo do irmão do Flávio, Eduardo, né? E muitos dizem que ele também dá as cartadas, né, da campanha, apesar do senador Rogério Marinho ser o coordenador da campanha do Flávio, né, pré-campanha nesse instante. E tem também a ex-primeira-dama Michele. Além disso, né, tem todo um cenário que é múltiplo, né, Carla? As mulheres também analisam outras questões além dessa relacionada ao espectro da identidade de gênero, né? Tem a questão da economia, as propostas para educação, segurança pública, também são analisadas na hora das mulheres votarem. Agora eu achei que só eu não estava te ouvindo, mas. Desculpa, fechei. Agora vamos lá. Eu tinha fechado porque estava fazendo barulho aqui no celular. O eleitorado feminino é um eleitorado muito sensível e muito importante para Flávio Bolsonaro, e o momento da pré-campanha dele é um dos piores nesse sentido. Após o vídeo da Michele, o que hoje está vivendo a pré-campanha do Flávio Bolsonaro? E aí você citou um dos personagens, que foi o personagem que declarou essas falas misóginas que a Dani citou, que é Paulo Figueiredo.
Paulo Figueiredo, ele está extremamente incomodado e ele, mais do que isso, Diego, ele está expondo um pouco essas divergências internas da campanha. Ontem ele fez um vídeo criticando toda a estrutura da campanha lá nos Estados Unidos, mas o que fez a pré-campanha depois das declarações de Paulo Figueiredo dizendo que mulheres votam mal e assim, eu não consigo nem classificar a quantidade de absurdos, preconceitos e misoginia, crimes nessa fala. E o que acontece? O Flávio Bolsonaro foi para Nova York e a pré-campanha, em acordo até com Paulo Figueiredo, combinou que ele não estaria na audiência ontem, ou seja, ele mandou por escrito as coisas e ele não saiu na foto com Flávio Bolsonaro, ele não estava justamente para tentar tirar um pouco dessa contaminação. O Flávio fez uma fala repudiando as declarações de Paulo Figueiredo, demorou uns dias, mas fez. E aí depois eles estão fazendo um pouco de cena ali, porque o Flávio está super próximo ao Eduardo, evidentemente, são irmãos, eles conversam, e o Paulo Figueiredo e o Eduardo Figueiredo são os estrategistas dos Estados Unidos, digamos assim. Só que há nesse momento, Diego, uma... Oi? Desculpa, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Há nesse momento, só para trazer uma informação aqui de agora, assim, o que está acontecendo na campanha, na pré-campanha do Flávio Bolsonaro? Eles estão meio em pé de guerra, então tem algumas alas. O Rogério Marinho, que você citou, está sendo criticado. O fogo amigo na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, Diego, é assim um nível... Eu estava conversando com uma fonte hoje mais cedo que eu falei, olha, a gente está acostumado a ver fogo amigo, né? Pessoas que internamente acabam expondo fragilidades de campanhas, etc. Mas nesse momento, o fogo amigo da pré-campanha do Flávio Bolsonaro está ali atacando justamente a comunicação dele e essas estratégias relacionadas ao voto feminino que a gente está falando. Então, eles estão tentando recuperar, minimizar os danos causados pela declaração de Paulo Figueiredo, tentando tirar da cena, pelo menos, tirar da foto o aliado nesse momento, mas essa decisão da pré-campanha de tentar limpar a barra e separar o Paulo Figueiredo da pré-campanha acaba gerando ruídos. Há uma outra ala que eu diria, que eu classificaria talvez como mais ideológica, que tem feito muitas críticas internas. E hoje o clima, eu imagino que uma sala de reunião entre eles ali, ninguém deve confiar muito em ninguém, Diego, porque está complexo. Então, o que acontece? Encerrando para essa questão do público feminino que você falou, que tem outros interesses. Tem uma personagem aí que o Flávio está apostando bastante, inclusive a pré-campanha também, que é a Daniela Marques, a ex-assessora do Guedes, que na semana que vem, no dia 15, está marcado para lançar o Brasil para Elas, que é o programa econômico voltado para mulheres. Então, essa é uma aposta da pré-campanha. A pré-campanha aposta que a Daniela Marques, que é uma mulher que aqui em Brasília, conheceu Brasília junto com o Paulo Guedes, teve ali uma articulação importante na reforma da Previdência, ela e tem um círculo muito forte no mercado financeiro, na Faria Lima, então ela é uma figura que inspira aí bastante respeito no mercado, e ela tem sido a aposta da pré-campanha do Flávio para tentar minimizar o desgaste com as mulheres, e a Daniela, ela chega com discursos de independência feminina, de autonomia feminina, e aí que isso ajudaria numa questão de violência, em várias outras coisas. Então, a aposta do Flávio para a semana que vem é justamente atacar essa rejeição do público feminino, tentar minimizar e apagar os danos das declarações misóginas do Paulo Figueiredo e da crise vivida após o vídeo bomba da Michelle. Eles vão tentar virar a página dessas crises aí, com a apresentação do programa de governo deles na semana que vem, que vai ter esse nome Brasil para Elas, e aí a gente vai ter que olhar que propostas exatamente são essas, e se isso vai surtir efeito ou não no eleitorado.